tarde, boa noite, boa segunda-feira, meus acadêmicos da mente. Vamos lá começar aqui nossa semana de 16 a 20 de novembro, caminhando para o fim desse ano louco, semana 34 aqui, ó, das nossas apostilas maiores. Também temos as apostilas menores ali, que trabalhamos uma habilidade só, mas essas com tema e exercícios diferenciados. 34, pessoal. Começamos esse mês de novembro falando das funções executivas, porque antes, em outubro, tínhamos falado da mente, de como ela tem capacidades ali que nos tornam diferentes de outros seres que habitam aqui nesse planeta. Então a gente tem a imaginação, a gente tem a memória, a consciência, só que ao mesmo tempo a gente sabe que ter uma boa imaginação não é sinal de ter uma mente forte, ser uma boa pessoa no convívio com o outro. Muitas vezes uma pessoa tem uma memória extraordinária, mas não se dá tão bem ali com o vizinho. Então, na hora de executar e botar em prática essas questões, a gente usa alguns meios de campo ali para poder regular. E aí, na semana passada, a gente falou, por exemplo, do controle inibitório, né? Que serve aí para inibir tanto pensamentos na esfera individual, às vezes a gente está acessando ao mesmo tempo ali a memória e imaginando coisas, e aí a gente só quer usar uma delas, ou então quer esquecer a outra. O vídeo do marshmallow, por exemplo, é um vídeo de exemplo lá do controle inibitório, né? Tem muita criança que prefere nem olhar para o marshmallow, porque tem muita gente que não quer nem olhar para o problema. Às vezes se distrair é melhor para não ter que pensar muito naquilo. Então a gente usa aí o controle inibitório para não pensar em alguma coisa, mas às vezes a pessoa quer ali assistir o jornal na TV e tem um barulhão em volta. Então ela usa o controle inibitório para se focar em alguma coisa, mas sempre inibindo ali e regulando a atenção com essa capacidade. Então ela é uma capacidade executiva, usada muito ali na hora de operar nessas habilidades. Vimos também que esse controle inibitório se apresenta na esfera social, quando a gente está dialogando e não interrompe alguém, apesar de ter algum pensamento paralelo à conversa. Na esfera motora, por exemplo, quando a gente contém ali um movimento repetitivo que a gente está fazendo sem nem perceber às vezes. E aí, além desse controle inibitório como função executiva, a que a gente vai falar hoje é a memória de trabalho, pessoal. E aí, quando a gente fala memória, é um conceito extenso, né? Algumas semanas atrás a gente falou de memória na apostila também. Só que a gente está falando de uma memória diferente, pessoal. Aquela memória ali tratava-se de uma memória a longo prazo, memória de lembranças que aconteceram há muito tempo atrás, ou de coisas que vocês aprenderam na escola. Memórias que já estão cristalizadas ali, que são fundamentais para a nossa vida. A gente sabe a importância delas, né? Nosso afeto é muito baseado nas memórias do que a gente viveu. A gente ama nossos pais, nossos filhos, porque a gente tem lembranças de longo prazo deles, de quando eles nos criaram, de quando a gente se cuidou. Então essa memória de longo prazo ela é muito bem vista. Mas essa memória de curto prazo, essa memória que a gente está tratando aqui, que chama-se memória de trabalho, ela fica um pouco atrás dos holofotes ali. Porque ela também é muito usada, uma bebe da outra, porque a gente viu que as funções executivas alimentam essas capacidades cognitivas que a gente viu. Então essa memória de longo prazo, ela é alimentada pela capacidade inibitória, ela é alimentada também pela memória de trabalho. São aí memórias diferentes. Então um exercício aqui da Academia da Mente, que a gente fala assim, lembre-se da sua casa quando você era pequeno. Você está usando a memória de longo prazo para colocar ali as lembranças, né? Falar como era a sua casa. Então a memória de longo prazo te leva até lá, mas a memória de curto prazo está sendo usada aí para você lembrar, por exemplo, de parar de viajar e colocar a resposta, porque a resposta é o seu objetivo. Colocar a resposta lá é o seu foco. Você está lembrando das coisas, mas está lembrando porque tem um foco, está lembrando porque tem um objetivo. Então, essa memória operacional é a que te faz lembrar do para que você está lembrando. Quando você está lendo um texto, por exemplo, você vai lendo ali palavra por palavra, junta aquela frase, dá um sentido. O sentido você vai buscar na memória de longo prazo, no que você aprendeu, no que você viveu. Mas o que te faz lembrar das palavras que você leu, lembrar daquela frase, é a memória de curto prazo. Então ela é uma função executiva. A gente vê que ela funciona aí paralela praticamente ao controle inibitório, porque você tem ali vários pensamentos, você quer escolher só um que é o seu foco, e aí você decide focar nele. Quando você avalia vários pensamentos, o que te faz lembrar o que é o teu foco, o que te faz lembrar para onde você quer ir, é essa memória operacional de trabalho que ocorre ali rapidinho, em questão de segundos. Ela dura pouco ali, você não fica memorizando tudo que você coloca na memória de trabalho. Ela vem rápido e se esvai.
Então quando você chega lá no caixa do supermercado e a caixa te fala assim, bom dia, tem estacionamento para carimbar? Você dá o bom dia, você usou a memória de trabalho para entender aquilo ali e acessar rapidamente a esfera da educação, a gaveta dos bons modos ali, né? E aí você já dá bom dia, mas aí você usa rapidinho a memória de curto prazo para pensar ao mesmo tempo que você não veio de carro, então você não tem carro, aí você responde, ó, não tenho carro. Rapidinho você usou ali, ó, duas memórias, você lembrou que é educado, você lembrou que não está de carro, sem nem perceber. Ela é fundamental para o nosso dia também. Nessa semana, a gente vai ter oportunidade de, durante os dias ali, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, fazer exercícios para memória aqui com o nosso vídeo. Então vamos fazer exercícios diferentes, de sequência, de imagens. E quem quiser bater mais papo sobre memória de trabalho, memória operacional, o que é, que conceito é esse, qual é a diferença dela para de longo prazo, quem quiser aprofundar mais um pouco essa ideia, está convidado para tomar um cafezinho aqui com a gente, assistir nossa aula, é só agendar, porque a gente está com um limite aqui de alunos. Se quiser mandar alguma mensagem para tirar dúvida, também estamos à disposição. Mas vamos lá para os nossos exercícios de hoje. Aqui, ó, na primeira folha mesmo, na página número 1, no rodapé, tem um exercício chamado Linhas, Letras e Números, pessoal. Nesse exercício a gente usa a memória operacional, porque vejam aqui o enunciado, ó. Nas linhas pares, risque as letras. Nas linhas ímpares, risque os números. Então a gente vai começar ali, ó, 1 é ímpar, né? Vou riscando todos os números. 2, 6, 4, 5. Na linha número 2, opa, agora é par. Se o ímpar é número, o par é letra. Então você tem que usar aí essa memória curta ali. Você vai lembrar disso na semana que vem? Caraca, sempre que era ímpar era número, sempre que era par era letra. Não, é só para operar esse problema que a gente vai usar essa memória, mas ela tem que estar sempre sendo usada ali, porque está variando, né? Hora é ímpar, hora é par, hora é número, hora é letra. No fim da linha, ali onde tem um quadradinho, coloquem a quantidade de caracteres que vocês encontraram para a gente poder fazer a correção. Uma boa dica que eu posso dar aí é que não tem o número 0, o algarismo 0 ele não aparece aí, ok? Então sempre que tiver um redondinho é O. Se for letra, eu risco O. Se for número, não risco o O, beleza? Vamos para a página seguinte, número 2. Lá no topo da página número 2, vocês estão vendo aqui do lado, nós temos o Gatos na Cerca, pessoal. Vou colocá-lo aqui na tela, vejam como o enunciado está aparecendo aí. Na cerca ao lado estão escondidos 2 gatinhos. Marque nas cercas abaixo quantos estão escondidos. Então aí não é uma questão de tamanho. O que vocês têm que observar são as perninhas que aparecem ali embaixo, ok? Naquela cerca ali do lado, por exemplo, está aparecendo 4 grupos de 2 perninhas, né? Está dizendo que tem 2 gatos. Por quê? Cada gato tem 4 patas, então o grupo de 4 significa um gato. Fiquem de olho aí porque tem espaço ali que está vazio, né? Então a gente tem que tomar cuidado, ver as patas certinhas aí. Domingão a gente corrige esse, e esse inclusive é muito parecido com o exercício que está na página seguinte, número 3. Lá no rodapé se chama Coelho na Cerca. Mesma coisa, pessoal, só que agora ao invés das patinhas dos gatos, a gente vai ficar de olho nas orelhas dos coelhos, ó. No exemplo, temos 3 coelhos atrás da cerca. Marque quantos estão atrás das outras cercas. Então vejam lá, que naquele bem colado ali tem o número 3 dentro do retângulo e para cima do retângulo ali, 3 pares de orelha. Então eu vou contar pelo par de orelha. Não vou falar, tem 6 orelhas. Cada par é um coelho. Vocês vão contar aí. Também acontece de ter espaço vazio ali no meio do retângulo, então não é uma fórmula certa. Opa, esse tamanho é o tamanho de 3 coelhos, então toda vez que tem esse tamanho eu vou falar que tem 3. Não, tem que ficar de olho na quantidade de pares ali. E por hoje, só esses 2 exercícios. Durante a semana explicamos os outros, fazendo jogos aí, utilizando nossa memória curta ali de trabalho para executar os problemas. Não é uma memória que a gente tem que acessar lembranças lá de trás. É ali, ó, memorizou, respondeu, memorizou, respondeu. Uma memória aí fundamental, por exemplo, para quem gosta de fazer cálculo mental, né? Ah, aqui vai 1, aí você tem que memorizar que ficou 1 lá e desceu 2, então tem o 2 aqui embaixo. Quem tem uma boa memória operacional tem uma boa capacidade de cálculo mental também, é característico isso. Durante a semana a gente bate um pouco mais de papo. Até amanhã, gente linda!